Saúde! Estamos de volta, nosso segundo bloco. O programa de hoje está muito bom e agora a gente vai falar sobre o famoso dente do juízo, o dente do siso, né? Dente siso. E quem está aqui conosco, mais uma vez, é o doutor Roberto Gamarando. Muito prazer recebê-lo aqui, doutor. Tudo bem? Como vai? Ótimo. Ótimo. Dente do siso, recentemente a gente ouviu e viu várias reportagens sobre um problema na extração do siso que acabou, infelizmente, resultando na morte de uma jovem. Perfeito. Qual a relação que o senhor vê nessa questão aí, doutor? É um risco que a gente corre quando faz qualquer extração de dente ou com o dente siso, o dente do siso acaba sendo pior? Então, Fernando, o que eu gostaria de falar é que, primeiramente, quando a gente vai buscar a estatística, vai buscar ali as informações, as complicações que levam a óbito, elas são extremamente raras e são a exceção. Então, o que eu acho importante da gente falar nesse momento é, primeiramente, lamentar, né, a vida de uma jovem que foi perdida e entender também que a gente, quando esse assunto vem à tona, é importante a gente trazer as informações corretas, valorizar, tirar o medo exagerado e valorizar a prevenção. Porque se a gente, né, às vezes, tem uma atitude preventiva com o seu dentista de confiança, muitas vezes você vai atuar no início do problema. Sim, mas aí nós estamos falando do risco da extração ou nós estamos falando de alguma coisa que é específica do siso? Não, toda cirurgia, né, toda intervenção cirúrgica, e o siso não deixa de ser uma intervenção cirúrgica, ela vai incorrer em riscos. E quando a gente para pensar no ambiente ali da boca, a gente tem bactérias que convivem ali com a gente, né? Nesse momento aqui na sua boca, na minha boca, tem bactérias com potencial patogênico. E o que vai fazer a gente ter um equilíbrio de não desenvolver ali uma infecção é justamente o equilíbrio do nosso sistema imune, dessa população de bactérias. E quando você tem ali muitas vezes uma cirurgia, pode eventualmente, dependendo ali do estado de saúde do paciente, de como transcorreu, de como que foi os cuidados pré-operatórios, desencadear ali uma complicação que evolui para um quadro como esse. E aí pode ser qualquer extração, de qualquer extração. dente. O né? siso, estatisticamente, ele é mais acometido por causa da localização dele e da dificuldade de tirar. Então acaba que o procedimento cirúrgico é um pouco mais demorado, ele é um pouco que você exige muitas vezes ali que você tenha um profissional mais especializado, dependendo da dificuldade dele. Sim, porque ele tem características que fazem com que essa extração seja mais difícil, né, doutor? Se você pensar bem, ele é um dente como outro qualquer. É muito mais da localização, da dificuldade técnica. Muitas vezes ele está ali, ele já tem ali uma infecção prévia, porque ele já está começando ali a juntar um resto de alimento, de ter uma cárie, de ter uma infecção na gengiva. Então, muitas vezes, o que é importante, que eu falo muito com os pacientes, é você ter uma atitude preventiva. Porque se você consegue ter essa atitude preventiva, por exemplo, detecta que um siso está acumulando alimento, detecta que você tem ali uma inflamação na gengiva, você cuida disso antes, melhora o ambiente ali, para depois você programar uma cirurgia. O que a gente vê muitas vezes, infelizmente, é o paciente, até pelo histórico de medo, ele adiar, ele não fugir do problema mesmo. Automedicação, a gente tem um índice muito alto do paciente, às vezes, ter um problema e ao invés de procurar o conselho profissional ali, né, o aconselhamento com a gente, ele começa a praticar uma automedicação. Antes existiam muitos remédios, né, que a gente colocava no algodãozinho e colocava ali na cárie do dente. Esses remédios sumiram das prateleiras. Tinha um famoso remédio, doutor não é da época do senhor, doutor, um remédio que era feito em São João del Rei, se não me engano. Meu pai tem farmácia, tem um remedinho lá que é um anestésico que ele é para essas situações de emergência. Doutor Lustosa, esse era famoso, doutor Lustosa, lá de São João del Rei. Não conheço esse nome, uma pasta, tinha líquido, o Passajá, já sofri com dor de dente. Uhum. E ainda existe isso? Existe, mas é o que eu falo sempre, ele vai ser ali para uma situação emergencial, não é o foco mesmo. Você encontra isso em farmácia, mas vai ter, na maioria das vezes, uma ação muito passageira. Passa já, mas volta rápido também. Passa já, mas volta rápido também, é verdade. Agora, é um paradoxo, acho que da outra vez a gente chegou a falar de algo nesse sentido. O Brasil é um dos países do mundo com o maior número de dentistas, mas uma defasagem no atendimento que é também assustador, né? O que falta de atendimento odontológico para a nossa população, que aí também remete a níveis mundiais, altos também, né? Perfeito,
né? Até para poder entender ali um pouquinho da estatística do SISU, procurei aqui um hospital que é o de Lomberes, que é um hospital público aqui de Belo Horizonte, que atende pelo SUS. E a gente viu ali, eu estava pegando a estatística de um ano deles lá, num ano teve mais de 11 mil atendimentos de urgência, né? E com a população ali basicamente de baixa renda. Então, ao mesmo tempo que você tem uma população alta de dentistas no Brasil, você tem ali uma desigualdade social e uma desinformação, falta de acesso, orientação, e as pessoas não têm, acabam evoluindo para os problemas, né? O problema vai aumentando, vai né? aumentando. Quando a gente fala do SISU, a gente já fala de uma extração que é necessária ou nem sempre? Então, o que a gente avalia ali? Ótima pergunta, porque é a dúvida da maioria das pessoas, né? Quando o paciente está ali, existem critérios técnicos para você manter um SISU ou não. Quando esse siso, a partir do momento que você pensa que ele é um dente comum, que ele é um dente como outro qualquer, se ele tem um dente, se ele tem espaço para nascer, se o fio dental consegue passar ali, ele é um dente que, pela posição dele, não está acumulando alimento, acumulando sujeira, bactérias, ele pode ser um dente que fica na boca para o resto da vida. O grande problema do siso é quando ele não tem espaço para nascer. Então ele pode estar ali que a gente chama de impactado, abaixo da gengiva, parcialmente, ele nasce parcialmente, então ali ele fica uma região impossível de limpar. Então vai ter ali muito acúmulo de alimento, de bactérias, né? Nesse artigo que eu estava lendo do Hospital de Lomberes lá com o número deles, a gente teve num ano lá, mais de, se eu não me engano, 6 traqueostomias no ano por causa de complicações do siso. Porque quando você tem, de infecções bucais gerais, né? Quando você tem uma infecção bucal ali, seja do siso, seja um outro dente que você não trata, se isso vai evoluindo, se o paciente foge do tratamento, se ele não tem acesso, ou tem o medo que está barrando ele de procurar a informação, essa infecção, esse foco de infecção pode evoluir, por exemplo, para uma infecção que vai obstruir as vias aéreas. Então, nesse ano da pesquisa que eu vi lá do Odilon, teve 6 procedimentos de traqueostomia, ou seja, o risco do paciente começar a perder a respiração, evoluir ali no quadro clínico dele, por causa de uma evolução de uma infecção bucal. Então, quando a gente fala, vamos tirar um siso, é porque a gente quer prevenir esse tipo de situação. E ele precisa, então, de um acompanhamento. Tem casos que é muito importante, porque o siso, a gente tem uma balança aqui. Se o siso está numa posição que eu consigo tirar com segurança, com um profissional capacitado, e ele está, às vezes, longe de uma área nobre, por exemplo, é muito comum aqui na parte de baixo a gente tem um nervo que passa aqui. Um dos riscos de tirar o siso é que esse nervo tenha ali, seja machucado, encoste nele durante o procedimento cirúrgico e o paciente desenvolva ali uma dormência que pode ser temporária ou permanente. Então, quando a gente detecta que tem esse risco maior de parestesia, a gente vai pedir exames como tomografia, que você consegue ver em 3D ali a posição dele. A gente vai orientar o paciente, olha, esse siso seu tem o risco dele ficar de evoluir para uma inflamação. Mas se a gente tirar, tem o risco da parestesia. Então, essa decisão ela é tomada de forma conjunta. Parestesia? Parestesia é a dormência que você tem após a retirada de um siso, por exemplo, porque ele está muito próximo de uma estrutura nobre, de um nervo que passa aqui. Então, quando você tira ali, o paciente vai ficar com uma sensação de formigamento permanente ou, na maioria das vezes, temporária. Mas você tem que orientar o paciente, né? Então, quando o paciente está lá na cadeira, eu falo, olha, vamos tomar essa decisão juntos? Vamos ver de forma personalizada como que está o seu siso, qual que é o formato dele, como que ele está na sua boca, vamos acompanhar ele ano a ano. Então, é uma decisão que você toma de forma conjunta. Quando acontece um caso desse que deixa a gente triste, né, como o caso da jovem que faleceu, o meu objetivo é passar para o paciente, olha, aconteceu, é a raridade, mas quando você vai ver estatística lá, por exemplo, do Odilon Beles, o tanto de gente que é internada por causa de uma infecção de dente que não é tratada, é um risco também muito grande. Então a gente tem que avaliar cada caso de forma individual. Exatamente. Às vezes o siso fica deitado ali também, né? Deitadinho. Esse deitadinho é o mais difícil de limpar, porque ele está inclinado e a sujeira entra e o fio dental, a escova de dente não tem acesso. E aí justamente que vai ter aquelas bactérias que vivem ali com a gente, né, que coexistem ali, que tem potencial de se tornar patogênico na boca da gente, se elas aumentarem a população, se elas encontrarem ali um cantinho que o paciente não consegue limpar e está juntando sujeira, está um ambiente bom para ela poder morar ali, ela vai criar ali cárie, infecção na gengiva.
e infecções que podem evoluir para quadros mais sérios. Por isso é o dentista que vai saber se o siso vai continuar ou não, né? A história de que o siso é o dente do juízo é porque ele é o último a nascer e quando nasce, supostamente, a gente já deveria ter algum juízo na vida? É exatamente, essa aí eu aprendi, eu não era dentista, meu pai me contou essa história. Viu, Madurinho? Você que está crescendo, tá em fase de crescimento, o siso está aparecendo, é hora de ter juízo, né? Pois é, se não tem, ainda dá tempo. Ainda dá tempo antes do siso. Então faz sentido, né? É porque é o último que nasce, dói também, né? Quando ele nasce, às vezes ele está nascendo ali, vai ali inchar um pouquinho a gengiva, aí morde um pouquinho, mas é ali mais pelo fato dele estar nascendo. Mas o que mais realmente me chama a atenção é que quando ele não nasce retinho e o fio dental não consegue passar ali para fazer a higienização, é onde eu crio um alerta para o paciente, né? Que ele pode desenvolver dor de dente, ele pode desenvolver, pode até perder o dente do lado, porque tá acumulando alimento ali, está dando uma cárie e pode danificar o dente vizinho. Né? Outro dia eu estava vendo um estudo sobre a evolução do homem ao longo de toda a nossa existência e algumas pessoas defendendo a teoria de que a nossa evolução vai chegar no momento que a gente não vai ter mais o siso, a gente vai nascer sem um siso, e dizendo até que tem crianças já, estudos mostrando que crianças já podem nascer sem o siso. O que o senhor pensa disso, doutor? Eu acho que são estudos ali de genética, de população. E esses estudos, geralmente, o processo evolutivo, ou você tem ali muitas vezes uma mutação muito forte ali, uma radiação que vai causar uma mutação muito forte, que vai ter uma mudança ali muito forte, mas geralmente essas mudanças adaptativas ali, a evolução é muito lenta, a gente está falando aí de gerações, sim, então são muito lentas, né? O siso ele é muito prevalente e o que eu costumo dizer, né, quando a gente vai se embasar na literatura, eu vou até dar um exemplo pessoal meu. Eu tenho uma filhada minha, né? Hoje ela está com mais de 18 anos, já é uma adolescente, uma adulta já. E quando ela tinha 16 anos, ela finalizou o tratamento de aparelho dela e eu fiz uma radiografia dela lá no meu consultório. E eu vi que o siso dela estava totalmente deitado e ele nunca ia nascer na posição correta e traria possíveis problemas no futuro para ela. Então, qual que foi minha conduta ali? Nessa idade, o siso não tem raiz, ele não está totalmente formado ainda, ou seja, a extração dela foi realizada por um especialista em 30 minutos, porque o siso nem tinha completado ainda a formação. Tirou os dois? Tirou os 4, os 2 de cima e os 4, os 2 de cima e em meia hora, em meia hora. Agora, quando você pega um adulto que está com o dente inflamado, que está com o dente grande, doendo, aí você tem uma dificuldade. Na verdade, você não pode nem tirar esse dente. Por quê? Porque você tem que primeiro equilibrar a saúde dele, antibiótico, às vezes uma drenagem de pus, de abscesso, às vezes se ele tiver com febre aí que você não pode operar mesmo, que já está se tornando um quadro sistêmico, para depois você tirar o siso com segurança. Por isso que é importante não deixar chegar nesse ponto. Tá. E esse ponto, quem sabe, é o dentista, né? Sim. Esse não chegar nesse ponto, nós estamos falando de visitas regulares ao dentista para acompanhar a situação, né? Perfeito. Quando o paciente chega lá, uma das coisas que eu faço, ele está às vezes ali querendo ficar com o dente branquinho aqui na frente, mas eu sempre vou ter uma cultura, né, como profissional de saúde, de dar a informação correta. Olha, o seu siso está numa posição aqui que ele tem que ser removido. O seu siso está numa posição aqui que ele não precisa fazer nada. O seu siso está numa posição aqui que ele tem que ser acompanhado. Todos os anos que você vier aqui, eu vou fazer uma radiografia, eu vou dar uma olhadinha nele. Se ele não estiver evoluindo para uma situação pior, ou seja, danificar o osso, danificar a gengiva, acumular alimento, aí nós vamos mantê-lo em boca. Se ele começar a dar sinais, aí a gente toma uma decisão junto. Sim. Depois da extração, pela vascularização da região do siso, a gente está vendo que é uma extração que necessariamente tem alguns cuidados diferentes de outros dentes, né, que são extraídos. Sim. O cuidado pós-extração do dente também continua? Tem algo para ser recomendado? Então, quando o paciente finaliza ali a extração de um siso, são os cuidados ali de
Gelo, o gelo ali vai causar ali, vai diminuir o inchaço, vai ter um efeito analgésico. O pico da dor de extração de siso é as primeiras 12 horas, é onde o paciente pode sentir mais dor, né? Pós-operatório ali. Então, nesse período ele vai estar com uma medicação analgésica, ele vai estar com as orientações de ficar com a cabeça mais alta para poder evitar hemorragia e não conversar demais, ficar com gelo, com intervalos ali a cada 30 minutos, intervalo com gelo ali na região, para poder não dar inchaço. Então, esses cuidados e a comunicação, né? A gente, hoje, eu faço um papel por escrito, mando um vídeo e deixo o meu telefone pessoal com o paciente. Por quê? Porque eu prefiro que ele se sinta seguro e se eu sentir ali numa ligação, numa mensagem que a dor está extrapolando o normal, que ele está inseguro, que ele está ali com sangramento, eu prefiro que ele veja ele imediatamente. E isso para o paciente até é um lado que a gente até conversou da parte de ser humano com o paciente, de ser atento com ele em todos os momentos. Porque ainda existe, né, essa questão do medo do dentista. A gente falou da outra vez de um tipo de anestesia que o doutor usa, que é o gás hilariante, gás do riso, óxido nitroso, que é uma pré-anestesia que alivia um pouco aquele trauma com o dentista, né? Então, quer dizer, quando a gente fala sobre problemas que acontecem com o dente do siso, pode ser justamente também por isso, pelo medo de chegar ali, sentar na cadeira, né, doutor? O medo, ele faz as pessoas, às vezes, saber que está doendo, vai uma água gelada ali, a pessoa sente aquela dor, não vai no dentista, sabe que tem uma coisinha errada ali, mas ela lembra, tá doendo, mas é só quando eu tomo um trenzinho gelado. Aí ela pega e adia o dentista. Aí come um trem ali, come um alimento mais duro, dá uma dor, ela adia novamente. Por quê? Porque na hora que ela pensa em ir ao dentista, vem aquele trauma, vem aquela ideia que ele tem do passado e que infelizmente acontece muito e a gente tenta combater com informação. Tá. O senhor falou do caso da sua afilhada, que tirou os 4 com muita facilidade em um tempo interessante, rápido, né, de meia hora. Quando a gente fala do siso, até numa idade mais avançada, tirar tirar todos os 4? Ou tirar um pode ser uma coisa e depois ver como é que fica o outro? Sim, não é obrigatório tirar os 4 sisos, né? No caso dela é porque ela finalizou uma ortodontia, o tamanho da arcada dela foi uma decisão ali individual para o caso dela. Mas vamos supor, se o paciente, de um lado, ele tem um dente siso que ele é torto, está acumulando sujeira, está criando infecção, está aumentando a população de bactérias na região e pode levar ele a complicações muito mais sérias. Qual que vai ser a nossa ação? Vai ser tirar. Mas se do lado de cá ele tiver um siso que está retinho, que está bem encaixado, que está mastigando, que ele consegue higienizar e que está saudável, a decisão de tirar ela vai ser uma decisão conjunta com a gente. Eu só vou indicar a extração, enfatizar com o paciente quando realmente eu perceber que aquilo pode levar um mal para ele muito sério. Sim, cada caso é um caso. Exatamente. Né? A gente está vendo aí, o senhor falou algumas vezes a importância do fio dental. A fio dental às vezes acaba sendo tão importante ou até mais importante que a própria escova e a pasta de dente, né, doutor? Eu brinco com o paciente, olha, você está lá, assim, você tem R$10 na carteira, se você tiver que escolher um ou outro e for R$10 para comprar um dos dois, escolhe o fio dental, porque o fio dental, ele vai ter uma ação muito precisa. Física, né? Física, a escova é o atrito. Também tem, mas não é Mas tão vai ter eficiente. entre os dentes, né? E a maioria dos alimentos, elas vão grudar entre os dentes. Então, o fio dental, a combinação perfeita realmente é a escovação, o fio dental e, como a gente falou da última vez também, a escovação noturna. A escovação noturna por quê? Porque à noite a gente vai ter baixa salivação, aí não vai ter a hidratação que a saliva causa. A gente tem proteínas ali que são produzidas na saliva que combatem as bactérias. Então, se você dorme à noite ali sem passar o fio dental, com o resto de alimento ali, sem ter feito uma escovação adequada, você está favorecendo aquelas bactérias que já convivem ali, que estão com uma população controlada, aumentar a população e desenvolver a doença, que vai ser uma infecção na região do siso, que vai ser uma cárie, uma doença da gengiva. Né? E escovar os dentes pelo menos aí as 3 vezes, ao acordar, depois das refeições e principalmente à noite, são 3, 4, 6, quantas vezes? Vai depender da sua alimentação. Vamos pensar numa pessoa que toma o café da manhã, que almoça, que janta, e entre essas alimentações, ela não faz ali um exagero ali, por exemplo, de doce, de açúcar, né?
ela vai ter, as 3 escovações são mais do que suficiente, né? Agora, se a pessoa pode escovar 4 vezes, mas se ela tiver um intervalo do dia, que ela fica 8 horas, vamos pensar numa criança com doce ou um adulto com café com muito açúcar por um intervalo muito grande, ela vai estar ali dando carboidrato para o ambiente bucal, onde as bactérias vão se alimentar e vão proliferar. Então, a escovação ela vai também ser ditada pela técnica correta, pela frequência e pela alimentação. E o escovador de língua? Muito bom também. Ele tem uma ação muito interessante. As bactérias que causam mau hálito, a maioria das bactérias que causam mau hálito, elas ficam aderidas na língua. Então, quando algumas escovas de dente têm ali uma área com mais atrito e tem o raspador de língua também. Quando você passa o raspador de língua, você está eliminando as bactérias que causam mau hálito. Então, é muito válido para esse intuito também. Tem vários modelos, né, nos mercados, né? No mercado, né, nas farmácias. De plástico, tem o que fica do lado da escova, como o senhor disse, um de metal, tem algum... Cobre. De cobre, Eu até estudei isso há um tempo atrás, que esse de cobre, quando você vai ver na literatura, o cobre ele tem o potencial de ser antibacteriano, tem um potencial antibacteriano. Só que nenhum artigo que eu li, eu busquei essa informação um tempo atrás, nenhum artigo conseguiu concluir que usar um raspador de cobre vai ter o potencial de causar esse efeito prometido. É mais realmente pode ser plástico, pode ser escova, o importante vai ser o atrito mesmo ali e o hábito noturno. E para a gente caminhar aqui para o fim, o enxaguante bucal, sim ou não, mas é com álcool, sem? Então, vamos pensar num pós-operatório de siso. Você utilizar um enxaguatório bucal no pós-operatório do siso é sensacional, principalmente aquele que for à base de clorexidina, que a gente indica já, o dentista já está acostumado, e ele é indicado para pós-operatório. Então, o que ele vai fazer? Ele vai combater as bactérias ali e vai favorecer que o pós-operatório do paciente seja muito ok, não tenha complicações. Se o siso, e no dia a dia, né, a gente recomenda não tirar de lado a escovação e o fio dental e achar que o enxaguante vai substituir. Então vamos lá. O enxaguatório bucal, o enxaguante bucal não substitui a pasta de dente e o fio dental. Então, e os que contêm álcool, ele tem um poder ali de causar uma descamação das células da boca e levar ao mau hálito. Então a gente recomenda que seja usado com cautela, sem álcool. Sem álcool. E quantas vezes em cada escovação? Eu prefiro não indicar a cada escovação. Eu prefiro indicar ali 1 vez por dia, a cada 2 dias. Eu não acho que... Eu fico com medo do paciente ele substituir o fio dental e a escova por ele. Porque dá aquele efeito, dá aquela vontade ali. Não, já que eu vou, né? Já que eu vou usar, a minha escovação pode ser mais rápida. O fio dental pode ficar um pouquinho de lado aqui porque eu estou usando. Ele não vai limpar. Ele não vai substituir nunca. Sim. Nem aqueles irrigadores bucais também. Eles prometem às vezes até substituir o fio dental na propaganda que eu já vi, algumas propagandas ali daqueles irrigadores que jogam um jato de água, mas nenhum deles vai ter o potencial do atrito, do contato com o dente para poder fazer a eliminação das bactérias. Bom, doutor Roberto Gamarano, muito obrigado pela participação. Sucesso aí na jornada. Volte sempre aqui no canal. Estamos te esperando sempre outras vezes aqui. Tá bom? Gostoso porque a gente conversa de um jeito saudável, que flui. Bacana. E leva uma informação legal. Informação útil, relevante sobre saúde e qualidade de vida. Valeu, boa sorte. Muito obrigado. A gente fica por aqui, ficamos por aqui, né? Ficamos, mas também voltamos por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Olha nosso WhatsApp aí, 997915990. A gente está te esperando por lá também. Até a próxima. Saúde.